pessoal, meu nome é Denis Girardi, esse é o canal Padma Sandhi. Discutimos meditação, discutimos yogas dos sonhos, yogas do sonho, discutimos vários assuntos relacionados às religiões tradicionais do Tibete, sejam elas budistas, pré-budistas, não budistas. Um ponto importante dessa nossa discussão é que o Tibete, muito antes de ser budista, ele é um país, ou é uma nação, ou é uma terra búdica. O que isso significa? Que muito antes da experiência de Siddhartha Gautama, muito antes da experiência do Buda histórico, que surge na Índia, o Tibete já tinha uma busca pela iluminação, já tinha um caminho em direção à iluminação. E esse caminho em direção à iluminação faz com que existam práticas tradicionais no Tibete, práticas de meditação, os vários yogas, e aí são centenas deles, né, divididos em grupos maiores ou menores, e um dos yogas que a gente discute aqui são os yogas do sonho, os yogas do sono também, mas seja como for, o Tibete já tinha muitas dessas tradições dadas, muitas dessas experiências colocadas. E uma delas, que é o assunto de hoje, é o livro tibetano dos mortos, o Bardo Thodol. O Bardo Thodol, ele não é uma construção budista. Ele tem uma assimilação no budismo, né, por Padmasambhava, no século VII, quando ele pega a experiência do Bardo Thodol, que já é dada no Tibete, e traz para a conotação do budismo Vajrayana toda aquela experiência do Bardo Thodol. De modo geral, o Bon já fazia a experiência, o Bon é a religião tradicional do Tibete, pré-budista, já fazia a experiência do Bardo Thodol. E ele, de alguma forma, com o ingresso do budismo no Tibete, essa experiência do Bardo Thodol, do livro tibetano dos mortos, ela começa a ser, de alguma forma, sincretizada ao budismo tibetano. Um ponto importante, Bardo Thodol foi traduzido como livro tibetano dos mortos por uma experiência, é uma tradução nossa aqui para o português, mas por uma experiência talvez do livro dos egípcios, o livro dos mortos, que já na cultura egípcia foi encontrado um pouco antes, mas Bardo Thodol é a liberação pela visão e pela audição no período do bardo. O que é o período do bardo? O período do bardo é a experiência que decorre, o que acontece após a morte. Então, no budismo tibetano, ou mesmo nas tradições pré-budistas, nós falamos de bardos, que são períodos entre uma coisa e outra. Então, o bardo da morte é um período entre um nascimento, uma vida, e a próxima vida. E o Bardo Thodol, ele vai ser uma espécie de guia do praticante nesse período entre o processo da morte corporal de uma vida, o encaminhamento durante o período do bardo, o período intermediário e o renascimento. Poderíamos aqui falar sobre o processo de morrer, né? o bardo do processo de morrer, mas não, nós vamos começar então falando do bardo e tendo como início do bardo o momento em que acontece, como nós diríamos na tradição tibetana, o encontro da gota branca do pai com a gota vermelha da mãe no coração. Quando esse encontro acontece, então vou dar um passo para trás para dar um passo para frente. Quando nós nascemos, as duas gotas, as duas compaixões, as duas bodhicitas, a bodhicitta branca do pai com a bodhicitta vermelha da mãe se unem. Quando há união, então, da gota branca do pai com a gota vermelha da mãe, dessa união surge um novo ser e a gota branca sobe
para a altura da cabeça e a gota vermelha desce para a base. Então, basicamente, na perspectiva tibetana, essas duas gotas estão lá. E no processo de morrer, a gota branca desce até o coração, a gota vermelha sobe até o coração e elas se encontram. Quando o encontro das duas gotas acontece no coração, nesse momento é dado o momento da morte corporal. E nesse momento da morte corporal, surge o primeiro bardo, dentro da perspectiva do bardo Todol, a primeira manifestação do bardo, que nós chamamos de Tikai Bardo. No Tikai Bardo é o que nós chamamos de bardo da clara luz. No momento em que as duas gotas se encontram, se for um praticante de POA, se for um praticante de transmissão de consciência na hora da morte, ele vai utilizar esse momento para fazer a transmissão da consciência, tudo mais. Mas numa pessoa normal, que não tem as experiências e que não tem as iniciações e tudo mais, nesse momento, que há o encontro das duas gotas no coração, surge a clara luz. A clara luz se manifesta como uma imensa, grandiosa claridade vazia. Se nós ainda estivermos ainda identificados com o ego, com os nossos desejos, com os nossos apegos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós queremos, nós vamos fugir da clara luz. Então, é o momento mais propício para a liberação. É a possibilidade da iluminação na hora da morte. Só que como nós ainda estamos apegados ao ego, à identidade, e uma vez apegados à identidade, apegados à aversão, apegados ao orgulho, à inveja, né? Temos ali a ignorância, que não conseguimos ver o que está acontecendo, nós fugimos da clara luz. E ao nós fugirmos da clara luz, nós damos um passo em direção ao caminho intermediário. Nós não nos liberamos no bardo, no primeiro momento. Durante o período do bardo, nós vamos ser convidados a ser liberados, a atingir a iluminação por milhares de vezes. Mas, assim como em vida, a nossa ignorância nos mantém no ciclo de apego, aversão, orgulho, inveja, tudo isso pautado pela ignorância. Uma vez que nós não nos reconhecemos como luz na clara luz e não nos fundimos com a clara luz, nós vamos ter uma segunda manifestação da clara luz. E aí o bardo Todol coloca como uma manifestação mais fraca. Então a primeira manifestação na hora da morte, ela é extremamente forte, ela é extremamente luminosa, ela é extremamente potente, mas ainda assim nossa consciência pode fugir dela. Na segunda manifestação, ela também tem potência, mas ela vem como um reflexo da clara luz. E novamente, se nós ainda estamos vinculados ao ego, vinculados aos nossos venenos, nós vamos fugir também da segunda manifestação da clara luz. E aqui nós temos o Tikai Bardo, o bardo da clara luz. Uma vez que nós não nos identificamos nesse processo com a clara luz, nós entramos em um novo processo em nossa mente, que nós vamos chamar de Chonid Bardo. O Chonid Bardo, ele é um período pós-morte em que nós vamos olhar para todas as nossas projeções mentais, onde nós vamos ser, de alguma forma, colocados diante dos nossos pensamentos. Imagine que o corpo físico deixou de existir. E aí nós entramos num mundo onírico, muito parecido com o mundo de sonhos, onde não há um corpo físico. Então, todo pensamento, ele é real. Todo pensamento, toda forma pensamento, ela existe de fato. Ela se manifesta. Se você pensa em algo, imediatamente, como no sonho, como num sonho lúcido, você traz isso à presença. No Chonid Bardo,
tudo isso surge de forma real, diante de você. É claro que durante o processo do bardo, quando uma pessoa falece e ela é praticante, há sempre alguém fazendo a prática do bardo e tentando conversar com essa pessoa o tempo todo, na tentativa ou como uma forma de conduzir essa mente no processo. No Chonid Bardo, o primeiro Chikai Bardo, mais ou menos 3 dias. O Chonid Bardo, que é esse bardo onde nós vamos nos deparar com as nossas formas pensamento, nós vamos nos deparar com o que os tibetanos chamam de deidades pacíficas e iradas. Os primeiros 7 dias do Chonid Bardo, depois de fugir da clara luz, nós vamos nos deparar com as deidades pacíficas. Para o Bardo Todol, não interessa a religião, não interessa se você é cristão, se você é budista. Esse momento do Chonid Bardo são quando todas as personificações de virtudes se apresentam. Então se apresenta, vamos pegar só um exemplo aqui, logo no Chonid Bardo, nesse momento, se apresenta ali Avalokiteshvara, Cherenzi, pacífico, branco, corporificação de toda a compaixão. Se naquele momento eu me identifico com a compaixão, eu me identifico com Cherenzi, eu vou até Cherenzi e me libero, e me ilumino, e vivo a iluminação no bardo. Mas a luz de Cherenzi é tão intensa, e o Chonid Bardo diz, quando surge a deidade, ao redor dela surge uma luz obscura. Essa luz é tão forte da deidade compassiva, que muitas vezes eu ainda estou identificado com as minhas questões e vou fugir de Cherenzi. E vou evitar Cherenzi. Então eu não busco a deidade compassiva e continuo o processo do bardo por 7 dias, depois do Chikai Bardo, o Choni Bardo, durante 7 dias eu vou ter o que nós chamamos de alvorecer das deidades pacíficas. Seriam 7 dias, na perspectiva do Bardo Todol, em que essas deidades pacíficas estão o tempo inteiro aparecendo para nós como oportunidades de liberação. Mas o nosso ego ainda é muito forte, nós ainda apegados à nossa autoimagem, aquilo que nós acreditamos que somos, tudo isso em decorrência da ignorância, fugimos dessas deidades pacíficas. Após o 7º dia do Chonid Bardo, começa o período de 7 dias das deidades iradas. Cherenzi, a compaixão pacífica, né, que dependendo da minha fé pode ser uma outra deidade, ele voltará 7 dias depois, mas ele voltará no seu aspecto irado, no seu aspecto iracundo. Então, se lá ele vinha pacífico, emanando amor, compaixão, equanimidade, regozijo, agora ele volta violento. Por quê? Porque ele quer destruir o ego. Ele quer romper com aquilo que você ainda acredita que é, com aquilo que eu ainda acredito que sou. E como ele quer romper com isso, para que eu consiga me iluminar, ele aparece irado. Ele aparece com armas. Ele aparece pisoteando um cadáver. Muitas vezes ele quer pisotear o meu cadáver. Mas isso numa perspectiva de liberação. Porque ele quer me dar a oportunidade de romper com a identidade, de romper com o ego e de atingir a liberação. Durante 7 dias, nós teremos a experiência das deidades iradas no bardo. Seguindo a isso, nós temos aí 14 dias mais ou menos, os 3 dias do Bardo da Clara Luz, 2 a 3 dias, 14 que é lá no Chikai Bardo, depois mais ou menos 14 dias do Chonid Bardo. Passado todo esse movimento brusco, violento,
porque se diz que nós ouvimos no bardo barulhos, trovões, é extremamente amedrontador, extremamente, e nós ficamos o tempo inteiro fugindo da iluminação. Nós entramos num novo período no bardo, que é chamado de Sirpa Bardo. Sirpa Bardo são 21 dias, mais ou menos 21 dias, depois dos 14 ali, em que nossa consciência começa a voltar a ter contato com o mundo físico. O mundo físico. Se diz que muitos seres têm tanta necessidade do mundo físico, têm tanta necessidade de renascer no mundo corporal, que eles renascem em qualquer lugar. E durante o Sirpa Bardo, nós vamos o tempo inteiro ficar procurando maiores contatos com as oportunidades de renascimento. O Bardo Todol diz que quando uma pessoa falece, tem um oficiante, tem alguém que está acompanhando esse processo, durante esses 14 dias do Chonid Bardo, ele vai ficar dizendo, olha, hoje está acontecendo isso. Não se amedronte. Reze para o teu guru. Reze para o teu lama raiz. Tem um vídeo aqui sobre Guru Yoga. Reze para o guru. Se conecte ao guru com compaixão. Vincule-se ao guru para que você seja liberado. Rememore o teu guru. Então, durante o Sirpa Bardo, o oficiante que está acompanhando essa pessoa, ele vai ficar o tempo inteiro falando com a pessoa no sentido de fechar a porta do ventre. O que é fechar a porta do ventre? Não renasça agora. Ainda não é hora de renascer. Não é hora de renascer. No Sirpa Bardo se diz que o Bardo Todol diz que o desejo dos seres do bardo por renascer é o que causa os desejos sexuais nas pessoas que estão vivas. Isso mostra que tem muita gente querendo renascer. Mas esse desejo de renascer, ele é constante, porque muitos seres não conseguem permanecer no corpo mental por muito tempo. E todo o tempo no Bardo Todol, e o oficiante, o lama, o mestre que está acompanhando essa pessoa que desencarnou e fazendo as práticas diárias, o tempo todo ele vai ficar recordando que não é hora de nascer, que se deve esperar, que se deve buscar iluminação, que se deve se liberar do ego. Mas se mesmo assim, durante o período do Sirpa Bardo, a pessoa conseguir não mergulhar em qualquer renascimento, ou ainda a pessoa, o indivíduo, como um grande mestre, quiser escolher o lugar onde vai nascer, e isso nas tradições tibetanas são muito comuns, onde vai nascer, escolhendo os pais que sejam mais adequados, onde ele possa praticar, onde ele possa dar sequência, esse renascimento e tudo mais. Lá no final do Sirpa Bardo, o indivíduo se depara com o que na tradição tibetana se chama Senhor da Morte. E o Senhor da Morte vai te colocar, ou vai nos colocar, diretamente de frente com aquilo que nós somos. Não necessariamente com pecados, porque essa é uma compreensão muito ocidental e de alguma forma até cristã. O Senhor da Morte vai nos colocar frente a frente com as intenções. Por que fizemos isso? Qual foi a intenção? Qual foi a intenção dessa caridade? Ela foi pura? Ou ela foi com algum interesse? Então, o que vai pesar mais nesse processo, quando estamos diante do Senhor da Morte, de acordo com o Bardo Todol, é a intenção. Mas lembrando que toda perspectiva tibetana é extremamente devocional e é extremamente espiritual. E o Bardo Todol diz,
se naquele momento em que você estiver diante do Senhor da morte, que não é uma outra coisa diferente de você, mas sim um aspecto da tua própria consciência. Não há um Senhor da morte fora de você. O Senhor da morte é o momento em que a consciência se depara com ela mesma. A hora que, lá no período do bardo, nós olhamos para toda a nossa existência, para todas as nossas, para toda a condução dessa mente, e nos deparamos com tudo que fizemos, com tudo que somos, com as nossas intenções. E o Bardo Todol diz: se no momento da morte, em que você estiver diante do Senhor da morte, você se lembrar do seu guru, e mais que isso, você lembrar do seu nome espiritual, diga-o para o Senhor da morte, e você encontrará a liberação. Esse processo é extremamente interessante, porque se na hora da morte, de acordo com o Bardo Todol, você volta a se conectar com todos os ensinamentos, com todo o treinamento da mente, com toda a preparação dela e principalmente com o teu professor, com o teu lama, imediatamente você se libera, você atinge a iluminação. O Senhor da morte te dá passagem. É isso que o Bardo Todol diz. Mas se por acaso você se manter ali, você vai para um renascimento. E esse renascimento vai acontecer de acordo com a tua capacidade mental, com a preparação de cada indivíduo para o renascimento. Se nós somos materialistas demais, é muito possível que a gente renasça muito rapidamente. Os ensinamentos dizem que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos indivíduos levam os 49 dias do Tikai Bardo, do Choni Bardo e do Sitpa Bardo para renascer. Muitos renascem já no Sitpa Bardo, porque eles fogem do bardo. E assim que surge uma oportunidade em que eles veem dois seres em união, mesmo que sejam humanos ou não humanos, animais, fantasmas famintos, reinos dos infernos, reinos dos deuses, ou seja, reinos inferiores, reinos superiores, imediatamente ele vai buscar o renascimento e vai entrar nesse processo. O Bardo Todol ensina que se nós conseguirmos manter a consciência durante todo o processo do bardo, se nós conseguirmos nos manter conscientes, estar atentos, vivendo tudo aquilo, é muito importante para que a gente tenha um nascimento auspicioso, que no momento do vir a ser, né, do nascer, ou melhor, da união, nós vejamos o pai e a mãe como deidades em união. Porque isso, de alguma forma, fará com que nós tenhamos um nascimento cada vez mais auspicioso. Gente, o Bardo Todol é um assunto complexo. Eu tentei resumir todo o ensinamento ou todo o texto aqui em 15 minutos, deu um pouco mais, 20, 30 minutos. Fui um pouco confuso porque eu fui e voltei, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem trocar mais uma ideia, deixem nos comentários, me sigam nas redes sociais e nós voltamos a falar sobre esse assunto. Valeu, até mais!